Vamos dar início à audição dos senhores candidatos ao Conselho Superior de Segurança Interna, persistindo nesta maratona de audições em vista da eleição dos nossos representantes nos órgãos externos e seguindo aquilo que está protocolado, darei a palavra para as exposições iniciais aos senhores candidatos, que têm um tempo máximo de 4 minutos, e seguindo também a lista que me foi transmitida, darei em primeiro lugar a palavra ao senhor deputado Paulo Araújo Correia, endereçando a ambos os senhores candidatos os meus cumprimentos e renovando os cumprimentos às senhoras e aos senhores deputados. Senhor deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sr. Presidente, cumprimento as senhoras e senhores deputados e um cumprimento particular ao Sr. Deputado que me acompanha nesta candidatura. Eu não vou amassar os Srs. Deputados com a apresentação da minha nota curricular, uma vez que, como sou deputado, essa nota é pública. Além disso, creio que o currículo já terá sido distribuído aos deputados desta Comissão, pelo que focaria a minha intervenção numa brevíssima apresentação de uma análise ao Conselho ao qual me candidato, ao Conselho Superior de Segurança Interna, e naquelas que, na minha perspectiva, são as prioridades atuais em matéria de segurança interna. O Conselho de Segurança Interna é um órgão interministerial de audição em matéria de segurança interna, sendo presidido pelo Primeiro-Ministro. É verdade que inicialmente foi instituído em 1987 e aí não estava prevista a representação parlamentar. Representação parlamentar essa que foi instituída através da Lei atual de Segurança Interna, que é a Lei 53 de 2008, e é só a partir daí que passou a estar assegurada a representação da Assembleia da República. Na minha ótica, esta representação é de extrema importância, uma vez que nos próprios termos legais compete à Assembleia da República contribuir para enquadrar a política de segurança interna e fiscalizar a sua execução. As competências do Conselho de Segurança Interna encontram-se definidas na lei. Eu não estaria aqui a fazer uma leitura exaustiva dessas competências, até pelo tempo que temos, mas concentrar-me-ia numa matéria que cairá certamente na competência deste Conselho e cairá também depois aqui na Assembleia da República, que é o relatório anual de segurança interna. E a razão pela qual considerei destacar este relatório é porque considero que é um instrumento excelente para a aferição da política de segurança interna, do estado da arte da política de segurança interna, ano a ano, mas também anualmente. E o que os dados desses sucessivos relatórios de segurança interna indiciam, salvaguardado devido respeito, obviamente, por a melhor opinião, é que os sucessivos governos da República têm adotado políticas que, de uma forma geral, têm cumprido os seus fins. E a razão pela qual eu digo isto é que, entre a aprovação da atual Lei de Segurança Interna, aqui já referida a 53 de 2008, ou seja, entre o ano 2008 e o ano 2020, a criminalidade geral passou de 421.037 participações para 298.797, uma redução de cerca de 29%, e dentro desta a criminalidade grave e violenta diminuiu de 24.137 participações para 12.469, uma redução de 48,7%. Obviamente que isto não quer dizer que a política de segurança interna não continue a ter como prioridade o combate à criminalidade altamente organizada, que eu considero, na minha ótica, deve ser, obviamente, uma prioridade, mas, por outro lado, a análise do relatório anual de segurança interna também nos permite aferir que há uma tipologia de crimes que, infelizmente, tem aumentado, e nos últimos 3 anos aumentou mais de 20%. Estamos a falar do cibercrime, que, segundo o relatório de segurança interna publicado em 2021, com dados referentes a 2020, que é o último que temos disponível, nos indica que, mais uma vez, pelo 3º ano consecutivo, temos um aumento superior a 20%. Por isso deve ser uma prioridade e um foco. Há pouco, na apresentação até do orçamento para a matéria da segurança interna, cujo deputado que me acompanha nesta candidatura foi relator, percebemos que há também um reforço das verbas para essa matéria, precisamente para dar resposta a esta que deve ser, na minha ótica, uma prioridade. Outra das prioridades que se impõe, até pelos acontecimentos, infelizmente, que se verificam na Ucrânia, com a invasão da Rússia, é o reforço da cooperação internacional nos domínios de segurança interna, uma vez que as ameaças e riscos de segurança interna são hoje cada vez mais globais e muitas vezes é até difícil distinguir aquilo que é uma ameaça interna daquilo que é uma ameaça externa, e por isso este reforço desta cooperação, naquela que é a minha ótica, deve também ser uma prioridade da política atual de segurança interna. Ficar-me-ia por aqui, esperando ser merecedor da confiança deste Parlamento, naquela que é uma eleição exigente, porque exige-me um consenso muito alargado da Assembleia da República, e ficaria naturalmente à disposição dos senhores e das senhoras deputadas para aquilo que se mostrar conveniente. Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Araújo Correia. Agradeço a sua exposição inicial e, renovando os cumprimentos, dou agora a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também a Sra. Presidente, os senhores deputados e o colega que me acompanha nesta eleição. E tentando cumprir o tempo que nos é concedido, eu diria, eu separaria a minha intervenção em três prismas. Por um lado, aqui um enquadramento orgânico, por outro lado os temas que me parecem relevantes e por outro lado a experiência, em terceiro lugar a experiência que também já tenho, uma vez que pertenço atualmente ao Conselho Superior de Segurança Interna, e parece-me importante falar também sobre isto aqui. O enquadramento é o mais relevante aqui a destacar, é que a área de segurança interna se trata de uma área de soberania. Nem sempre assim tratada, mas que o é inequivocamente, tal como é a defesa. Quando eu digo nem sempre assim tratada é porque a área de defesa o é manifestamente e esta nem sempre, às vezes, depende muito dos protagonistas. Quer-me parecer que na nova configuração governativa, digamos assim, esta área terá o tratamento de soberania que manifestamente merece. A nossa função como representantes da Assembleia da República no Conselho Superior de Segurança Interna é uma função essencialmente de aconselhamento do Primeiro-Ministro, naturalmente, mas também prudencial. E o prudencial quer dizer procurarmos o mais possível não carrear para o Conselho Superior o combate político e a fiscalização democrática que deve acontecer no Parlamento. Até porque este documento que acabou de referir o Sr. Deputado, o RASI, portanto, o Relatório Anual de Segurança Interna, que é o nexo central da atuação do Conselho Superior de Segurança Interna, já falarei sobre isso a seguir, ele é atacado politicamente, se me for permitida a expressão, aqui no Parlamento e não pode nem deve sê-lo em sede do Conselho Superior de Segurança Interna. E, aliás, temos tido, e agora aqui permitam-me dizer, temos, no fundo, os deputados que representam a oposição, porque assim, a configuração da representação parlamentar é um deputado do partido do poder e um deputado do maior partido da oposição. Portanto, esta responsabilidade recai essencialmente sobre a representação que me compete fazer, de não usar aquele órgão como um órgão de combate político, mas sim fazer isso no local próprio, que é a Assembleia da República. Portanto, esta prudência no aconselhamento, que ao mesmo tempo não pode retirar armas ao combate político, é uma prudência interessante, mas que se consegue fazer se a perspectiva de colaboração for aquela que deve ser e que é própria de uma área de soberania, que é a de efetivamente contribuir com as sugestões que resultam da nossa visão política, que é naturalmente diferente em algumas partes, noutras não é diferente da do partido que está no poder, mas com as sugestões que resultam da nossa intervenção política. Quanto aos temas, a segunda nota que queria dar, eu há 2 anos falei mais sobre a diferença entre a visão garantística e a visão securitária, que está, aliás, no artigo 1º, número 1 da Lei de Segurança Interna. Devo dizer aqui mais a questão da transnacionalidade criminal, que já foi aqui abordada pelo meu colega antes, e a questão da coordenação entre forças, que são as duas questões, para mim, para nós, centrais. A transnacionalidade criminal quer, no fundo, dizer que as temáticas de segurança interna, portanto, aqui eu sublinho interna, não são já internas. Elas são transnacionais. Elas são de todo o lado, elas são exatamente iguais aqui ou em Espanha ou em França, com ligeiras diferenças. E, portanto, aqui a cooperação internacional é um fator, em nossa opinião e em minha opinião, absolutamente relevante para, não só numa perspectiva de benchmarking, mas sobretudo numa perspectiva de partilha de recursos e de experiências entre as forças nacionais e as forças de segurança interna de países estrangeiros. Não propriamente forças internacionais, forças de segurança interna de países estrangeiros. A coordenação, essa sim é mais, é simultaneamente política, alternativa, para ser feita aqui no Parlamento, mas também são das tais áreas que pode ser feita aqui e no Conselho Superior de Segurança Interna. Estamos a falar da interoperabilidade, estamos a falar da inexistência progressiva de conflitos de competência entre forças de segurança interna. Temos forças que têm idênticas jurisdições, aqui territoriais, enfim, às vezes há essa confusão sobre a jurisdição ao nível de segurança interna. Isto existe porque a interoperabilidade não está suficientemente alinhada, tanto quanto temos sempre defendido. Vamos continuar a fazê-lo no patamar parlamentar e vamos continuar a fazê-lo no patamar do Conselho Superior de Segurança Interna, porque é daquelas temáticas que estou a ultrapassar o meu tempo.
ligeiramente, Sr. Então já Deputado. vou terminar. E termino com a experiência, então. Termino com a experiência. E dizer assim, a experiência que tenho, não vou aqui dizer, alegar a meu favor o facto de ter experiência no órgão como sendo um fator positivo, não é isso. É partilhar com os colegas deputados aquilo que resulta da experiência que tenho, aquela que é a minha apreciação. E muito brevemente dizer que me parece que a apreciação do relatório anual de segurança interna pode ser pouco para a dimensão que este órgão, ao nível do aconselhamento, pode efetivamente ter. E parece-me também que a Assembleia da República acaba por assumir um protagonismo, eu diria excessivo, tendo em conta, e agora estou a reportar-me a como correm as reuniões, tendo em conta a diversidade representativa que está no Conselho Superior de Segurança Interna, a riqueza representativa mais do que a diversidade, e que acabamos por ser nós, os representantes do Parlamento, a fazer muitas vezes as despesas. Mas fico-me por aqui e depois responderei às perguntas que entenderem fazer. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar à ronda das perguntas. Temos quórum porque temos presentes representantes de 3 grupos parlamentares. O tempo é de 4 minutos para cada grupo parlamentar e dou a palavra ao Sr. Deputado Francisco Oliveira. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores candidatos, desde já saudar a indicação por parte dos partidos e, no caso do Sr. Deputado André Coelho Lima, a recondução neste cargo que entendo que levará a bom porto e que, eventualmente, a eleição será uma realidade e, portanto, não tenho qualquer dúvida. Aliás, na última audição que foi feita, foi até por um deputado do PSD referido que o casamento poderia ser uma coisa interessante entre as várias forças políticas, o que deu aso realmente aqui a alguma chacota. Mas, relativamente a esta questão, a interrogação genérica que se faz é, de facto, a das competências deste Conselho. Este Conselho tem competências, embora consultivas, de muita importância. Isso vai no artigo 13º portanto, da Lei 53 de 2008, e que, para além de emitir este parecer, mas o parecer tem as linhas gerais da segurança interna, tem as bases gerais da organização, funcionamento e disciplina, os projetos e diplomas contenham providências de caráter geral respeitando às atribuições e competências das forças e serviços de segurança, as grandes linhas de orientação. Basicamente, de facto, apesar de ser meramente consultivo, a sua competência é uma competência importantíssima. E uma das questões que realmente gostaria de deixar é que a verdade é que o Portugal e, portanto, as forças de segurança, pelos vistos, têm realmente um bom desempenho, ou um desempenho muito agradável, porque Portugal continua a ser um país considerado como dos mais seguros do mundo. Portanto, neste momento, penso que ocupa o 4º lugar. A questão fundamental também, que muitas vezes costuma ser colocada, é a questão que tem a ver com o equilíbrio entre os direitos, liberdades e garantias e a própria segurança, ou seja, a função garantística e a função securitária, e, portanto, gostaria também de ouvir os seus deputados relativamente a esta matéria. A transnacionalidade criminal, o Sr. Deputado já falou na mesma e realmente concordo que, neste caso concreto, é realmente importante, neste momento, extravasar as fronteiras. E relativamente à questão dos novos desafios, quanto a esta imparcialidade e empenho e isenção, é algo que me parece que é evidente neste Conselho. Ou seja, ficou muito bem também a questão do combate político faz na Assembleia da República, o combate das opiniões relativamente à estratégia faz efetivamente no Conselho e então vem no próprio RASI e, portanto, é resultado do RASI. Uma questão que é realmente pertinente é que a própria segurança extravasa a segurança pessoal e a segurança policial, por assim dizer. A segurança pode trazer aos cidadãos também uma melhor qualidade de vida. E, portanto, mesmo até em termos dos seus direitos económicos, sociais e políticos, é de facto importante e isso às vezes seria importante também tentar conseguir implementar dentro do Conselho. Sabemos que não é fácil, são 2 deputados unicamente, num órgão colegial que é relativamente alargado e, portanto, se calhar nem sempre é possível, mas deixaria esta nota. De facto, a outra questão que gostaria aqui também de colocar é como é que seria possível, ou como é que será possível, combater por via do Conselho a violação do segredo de justiça, que é algo também que implica, neste caso concreto, a questão da segurança. E parece-me que a Sra. Presidente me vai mandar calar e, portanto, eu nada mais terei a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco Oliveira. Nunca me atreveria a tal. Nós, na verdade, tivemos um problema com o cronómetro da sala, mas, enfim, olhando para o meu cronómetro pessoal, pareceu-me que estávamos a atingir o tempo e também me pareceu que o Sr. Deputado já tinha suscitado todas as questões que pretendia. Vamos agora dar a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu acho que o cronómetro foi boicote. Acho que alguém o boicotou, porque eu vi algumas críticas. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento os senhores candidatos e saúdo a disponibilidade quer do Sr. Deputado André Coelho Lima ao ser reconduzido, face e atentas às exigências do desempenho do cargo, quer ao Sr. Deputado Paulo Correia para o exercício destas novas funções que, se tudo correr bem como nós esperamos, irá agora iniciar. Vi e ouvi com muito agrado o Sr. Deputado André Coelho Lima falar e referir-se ao equilíbrio entre as funções de conselheiro, nomeado para o Conselho Superior de Segurança Interna, e a destrinça entre o combate político que tem que ser feito em sede própria, que é a Assembleia da República, e eu acho que é precisamente isso que se exige aos candidatos, que saibam fazer essa destrinça para poderem ter assento neste tipo de cargo e não utilizar como lá uma forma de combate político. São conhecidas as limitações para nós que estamos de fora relativamente às reservas e ao sigilo que são levados a cabo nas reuniões do Conselho, designadamente mesmo aqui são feitas, portanto, sem registro áudio e vídeo, portanto, são reservadas pela própria natureza da matéria ali tratada, e são também conhecidas as competências do Conselho Superior de Segurança Interna, designadamente, que é um órgão de aconselhamento do Primeiro-Ministro, em matéria de segurança interna, designadamente na adoção das providências necessárias em situação de grave ameaça à segurança interna. E aqui pergunto-se já alguma vez, portanto, enquanto experiência, e aqui ao Sr. Deputado André Coelho Lima, se viu confrontado com esta situação, e ao Sr. Deputado Paulo Correia, qual é a expectativa que tem relativamente a estas providências necessárias, portanto, qual a preparação que entende que poderá ter para responder a este desafio. Sabemos também, já referi, portanto, que há um dever de sigilo relativamente ao objeto das reuniões, que depois é feito por súmula, não é? Portanto, é publicado por súmula. Portanto, isso relativamente a este sigilo, e aqui perguntando ao Sr. Deputado André Coelho Lima, que está lá, se é um dever que se justifica, designadamente pela importância das matérias. Pergunto também ao Sr. Deputado André Coelho Lima e ao Sr. Deputado Paulo Correia, portanto, aos senhores candidatos, uma vez que já lá está e que vai ser reconduzido, qual é a importância que reconhece àquele órgão, designadamente sendo um órgão consultivo, portanto, que emite pareceres, que sem força vinculativa, qual a importância e qual a relevância, apesar de, na intervenção inicial que fez, já ter falado que os representantes da Assembleia da República, no fundo, são aqueles que têm uma maior intervenção, não obstante a ampla representatividade das outras profissões e das forças políticas no Conselho, porque efetivamente é um Conselho com uma representatividade muito específica. Mas, portanto, qual o âmbito da intervenção e do papel dos nossos deputados, que são ali quem representa o povo, e para o Sr. Deputado, para o Sr. Candidato e o Sr. Deputado Paulo Correia, qual é a expectativa que tem relativamente ao papel que vai desempenhar. E se são efetivamente ouvidos, porque quando somos nomeados para um cargo, de um cargo de aconselhamento, gostamos de saber qual é o escopo, a utilidade e se efetivamente somos ouvidos e qual a utilidade deste órgão para a sociedade. No mais, desejo as maiores felicidades para a eleição de sexta-feira, fazendo votos que sejam eleitos, até porque estou convicta que seremos a nação, o povo, os cidadãos e a Assembleia da República serão bem representados com esta eleição. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Chegamos ao tempo do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Muito
Obrigado, Sr. Presidente. Dá-se o caso de ser o Bloco que dá quórum para a eleição do Conselho Superior. Senão estaria sem efeito essa nossa obrigação enquanto Assembleia da República de fazer uma audição que não é vinculativa, mas que creio eu quer valoriza os indigitados, quer valoriza a Comissão e o Parlamento na sua realização. Sobre esta matéria, alguns aspectos concretos, práticos, não sem colocar uma questão de partida, que é a nossa divergência sobre a forma de eleição dos elementos da Assembleia da República para este órgão, matéria que não é para discutir também agora, mas para ficar registada na ata. Dar nota de várias preocupações. Este é um órgão consultivo, tem as suas competências muito delimitadas, e não se espera, portanto, que extravase as suas competências. No entanto, no período que agora inicia, há questões relevantes que vou colocar, que vão para além dos temas que indicaram, mas que estão com eles conexos. Um dos temas que indicaram é a questão da interoperabilidade entre forças e serviços de segurança. Esse é um tema candente no momento em que nós estamos a discutir a extinção do CEF e a segmentação de algumas das suas competências, nomeadamente as suas competências policiais, entre forças e serviços de segurança. Acho que é um dos tópicos relevantes que será necessariamente abordado no Conselho Superior de Segurança Interna. Nós temos uma posição favorável à extinção do CEF. Na verdade, nos dois indicados pela Assembleia da República para o Conselho Superior de Segurança Interna, há duas opiniões antagónicas. Mas espero, e essa é que é uma das perguntas, que na participação da Assembleia da República seja feito, na participação da Assembleia da República neste órgão, seja feita uma participação que garanta o sucesso deste processo, porque é aquilo que nós desejamos. Nós vamos discutir as alterações legais do final do plenário de hoje, já discutimos as posições dos diversos partidos sobre a extinção do CEF, não vou repetir esse debate em si, mas queria dar nota da importância que tem que ser dada a este processo para garantir que ele corre com sucesso. Porque o pior que nós podemos ter sobre uma decisão é que ela depois não seja bem executada. Nós acreditamos que a decisão é correta, esperamos que ela seja bem executada. Gostava de vos deixar esta nota e dar conta da importância que o tema tem para nós. Um segundo aspecto refere-se com duas das competências muito particulares para emitir parecer, no que toca ao Conselho Superior de Segurança Interna, que tem a ver quer com o funcionamento e organização das forças de segurança, quer as linhas de orientação relacionadas com a sua formação. E aqui há um aspecto que me parece relevante de aconselhamento do Governo e de reflexão sobre a segurança interna, que se prende com a ausência da atratividade das diversas carreiras, quer no que toca à PSP, quer no que toca à GNR, quer de outras forças e serviços de segurança, a falta de atratividade dessas carreiras, que é alargada a muitos aspectos da administração pública, mas que aqui, no que toca em particular à segurança interna, é relevante. Basta olhar para os últimos concursos e perceber que eles não esgotaram no número de vagas que tinham disponíveis. E por isso, coloca-se aqui este aspecto, não na lógica da definição de carreiras, conteúdo salarial, valorização, etc., mais numa discussão no âmbito da administração pública, mas sim da competência daqueles que estão agora a entrar nas forças de segurança, nas forças de serviço de segurança. Porque uma coisa é quando nós podemos escolher entre os melhores, outra coisa é quando nós não temos sequer o número de escolha para as necessidades que nós tínhamos. E neste mandato que agora se inicia, há um conjunto alargadíssimo de reformas que vão acontecer, de apresentações ou pré-apresentações, que vai colocar em causa a prestação de serviços no território. Isto é real e gostava de ouvir a vossa reflexão. Um outro aspecto tem a ver também com a qualidade da formação. Acho que é algo que convém aqui ser refletido. Termino, Sra. Presidente, para não esticar no tempo, com um outro aspecto, e ainda bem que agora já não temos aqui comunicação social, apesar desta sessão ser gravada sempre, mas um outro aspecto que se prende com a abrangência que a extrema-direita está a ter nas nossas forças e serviços de segurança. E como é que, ao pensar a segurança interna, se deve também refletir sobre esta matéria. É um tópico que os governos anteriores
refletiram, sobre o qual diziam ter preocupações, mas que, na verdade, pelo menos conhecidas, não houve grandes ações. E eu creio que este é um dos tópicos, até porque nós queremos garantir a democracia das nossas forças de segurança e o respeito de todos os direitos também na sua atuação, que eu creio que tem que ser aqui acautelado. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. O mérito da participação do Bloco de Esquerda vai muito além de garantir o quórum. Aliás, todos os 3 grupos parlamentares presentes contribuem em igualdade de circunstâncias para que exista quórum. Chegamos ao final da nossa fase de perguntas, passamos às respostas. Os senhores candidatos voltam a dispor de 4 minutos. Não sei se pretendem manter a ordem das intervenções. Sim, eu comecei, seja à vontade. Vamos então ouvir o senhor deputado André Coelho Lima, a quem dou a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Então, procurando responder o mais possível às perguntas que foram colocadas, que têm diferentes perspectivas, naturalmente. Eu começaria pelo Sr. Deputado Francisco Oliveira, que faz uma pergunta idêntica à que fez a Sra. Deputada Mónica Quintela. Perguntou ao Sr. Deputado Francisco Oliveira sobre as competências do órgão, para além, naturalmente, daquilo que está na lei, e a Sra. Deputada Mónica Quintela sobre a importância que reconhecemos a este órgão. Eu penso que isto, no fundo, é a mesma pergunta. Eu diria, a resposta é, isto depende essencialmente do Primeiro-Ministro. Ou seja, vamos a ver, a lei diz isto, não é? A lei diz de forma clara, o Conselho assiste o Primeiro-Ministro no exercício das suas competências. Portanto, isto são competências próprias do Primeiro-Ministro a que o Conselho assiste nos termos que o Primeiro-Ministro entende relevante, o que significa que a amplitude participativa, temática, ou seja, dito assim de uma forma mais prosaica, a agenda é determinada pelo Primeiro-Ministro, que põe o Conselho a debater com maior amplitude ou com menor amplitude em função da sua vontade. É preciso dizer que aqui não está íncita nenhum tipo de crítica, porque o Conselho não é suposto que tenha vontade própria. É por ser precisamente um órgão de aconselhamento. Portanto, é suposto que reflita, ou que, enfim, reflita sobre as matérias que o Primeiro-Ministro quer que sejam refletidas. E, ao dar esta resposta, já de alguma forma também estou a responder ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, sobretudo nas últimas questões da qualidade da formação e da abrangência da extrema-direita nas forças e serviços de segurança. Ou seja, nós não temos a possibilidade, nem é suposto que tenhamos, de levar para discussão, para debate, temas que nós achamos relevantes, até porque se corre o risco da tal linha entre a fiscalização política que compete ser feita aqui e não lá, poder ser ultrapassada, não é? Portanto, nós cingimos-nos àquilo que é determinado. Depois, quanto à questão da violação do segredo de justiça, perguntou o Sr. Deputado Francisco Oliveira, enfim, sem esta resposta que eu dei antes, daria para tudo, não é? Daria para não responder a mais nada. Mas não vou deixar de o fazer, mas essa é uma questão essencialmente da área da justiça e não da área da segurança. Ou seja, não se antevê que seja possível estarmos a refletir sobre o segredo de justiça, porque é uma questão da justiça, dos órgãos de aconselhamento do âmbito da justiça e da atuação legislativa do Governo da Assembleia da República, mas na área da justiça. Já a visão garantística e a securitária, que eu poderei fazer aqui um link à abrangência da extrema-direita nas forças e serviços de segurança. Eu diria que esta como se diz mais no direito, a vexata quaestio na segurança interna, que é se a segurança serve para garantir segurança ou se serve para garantir liberdade aos cidadãos. É evidente que serve ambas, não é? Agora, o enfoque deve ser mais num ou mais no outro. E claramente que, na minha visão, deve ser mais na visão da garantia da liberdade aos cidadãos. Porque a segurança é um meio de atingir a liberdade. A liberdade é o fim último. E, portanto, esta perspectiva garantística das forças de segurança é aquela que sempre defendemos, temos defendido, e que não pode ser outra. Porque senão, enfim, o sobrelevar da visão securitária é transformar o Estado num Estado de polícia, que é aquilo que nenhum de nós quer. A segurança existe como um meio para atingir o bem maior, que é a liberdade, e sobretudo aqui nesta comissão que é de Direitos, Liberdades e Garantias dos Cidadãos. Quanto ao sigilo, perguntou a Sra. Deputada Mónica Quintela, e se fomos confrontados com situações extraordinárias? Não fomos, também por isto. Efetivamente nos limitamos à análise do Razi e daquilo que ele diga, que conhecemos em primeira instância, e que sim, até hoje, o segredo, o sigilo
em torno, quer da agenda, quer do classe de debate, tem sido total. E, portanto, eu ao transmitir, até há pouco tive algumas dúvidas, mas em dizer que acho que a Assembleia tem um protagonismo excessivo, com isto eu não estou a dizer o classe de debate, estou a dizer como decorrem as reuniões, porque, de facto, vejam bem, lendo aqui o artigo 12, um órgão que tem o Primeiro-Ministro, que preside, os vice-primeiros-ministros, o Ministro de Estado e da Presidência, o Ministro da Administração Interna, o Ministro da Justiça, o Ministro da Defesa, o Ministro das Finanças e Obras Públicas, Transportes e Comunicações, os Presidentes dos Governos Regionais, os Secretários-Gerais do Sistema de Segurança Interna e do Sistema de Informações da República Portuguesa, o Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e aqui 2 deputados nomeados pela Assembleia da República, eleitos, os comandantes-gerais da Guarda Nacional Republicana, Polícia Marítima, diretores nacionais da Polícia de Segurança Pública, Polícia Judiciária, CEF, enfim, não vou continuar. Isto tem uma riqueza enorme. Ou seja, o potencial de debate, e por isso é que eu falo nisto na parte de sigilo, é muito importante, mas isto está nas mãos do Primeiro-Ministro. E por isso os que têm representado o Parlamento têm, de algum modo, acabado por protagonizar, porque a forma como decorrem as reuniões é a apresentação do RASI pelo Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna e algum debate em torno do RASI que normalmente se circunscreve aos representantes parlamentares, que me parece pouco, não posso deixar de dizer, parece-me. Deputado, o cronómetro obriga-me a interrompê-lo para pedir que concluísse. Deixe-me só ver se não deixei nenhuma pergunta por responder. Deixei a questão da atratividade das carreiras e a questão do CEF. Eu faço em 30 segundos. Ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares não quero deixar de lhe responder. A atratividade, sem dúvida que é uma questão também relevante, embora esteja sob o chapéu da resposta que dei primeiro, mas a questão do CEF e da interoperabilidade, sim, porque o que lhe tenho que dizer de forma clara, disse, a nossa participação tem que garantir o sucesso deste processo. Podendo eu fugir à pergunta, não quero fugir, porque não é meu timbre. E dizer-lhe assim, a minha participação em concreto não será de acordo com essa sua expectativa. Tenho que o dizer, senão estaria a ser hipócrita. Ou seja, como eu defendo o contrário do que o Sr. Deputado defende e do que o Sr. Deputado Paulo Correia também defende, naturalmente que ao me ser questionada esta questão, ao me ser feita esta pergunta, eu tenho que colocar naquele órgão aquela que é a perspectiva que ele defende, que é a perspectiva da oposição ao governo, mas com toda a lealdade, naturalmente, e sem nunca utilizar aquele órgão para conseguir objetivos políticos que devem estar aqui. Muito obrigado. Peço desculpa, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Araújo Correia tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões que nos foram colocadas e os votos de confiança que nos foram transmitidos. Começando desde logo pela questão do sigilo que foi levantada pela Sra. Deputada Mónica Quintela. Eu, de facto, não tenho experiência, ainda não tive a honra de integrar este órgão do Conselho Superior de Segurança Interna, mas já tive o privilégio de integrar, por exemplo, a subcomissão para o acompanhamento do fenómeno epidemiológico Covid-19, numa altura particularmente exigente que nós vivemos durante o fenómeno epidemiológico, e de facto o sigilo a este tipo de órgãos parece-me a mim, nessa minha experiência, absolutamente essencial para a proficuidade da discussão que ali se possa fazer e para a garantia, desde logo, da segurança interna. Não tenho experiência do debate neste órgão, mas parece-me a mim que será de todo pertinente que esse sigilo esteja assegurado e que os representantes da Assembleia da República sejam capazes do cumprimento integral, e todos os mais integrantes, todos os mais conselheiros, sejam capazes do cumprimento integral desse sigilo. Entrando nas questões que me foram colocadas pelo Sr. Deputado Francisco Oliveira, nomeadamente a visão garantística e securitária do confronto da mesma, acho que há um consenso muito alargado nesta casa, na Casa da Democracia, da visão garantística. Dizia o Sr. Deputado, e eu subscrevo, que o Portugal é um país seguro. Os dados do RASI que transmiti na minha intervenção inicial demonstram precisamente isso mesmo, sobretudo desde a data da entrada em vigência da atual Lei 53 de 2008, que é a Lei da Segurança Interna. Há um registro progressivo da criminalidade participada e, sobretudo, um registro muito acentuado da diminuição da criminalidade grave participada, por isso parece ir de encontro a essa tendência. Quanto à questão colocada pelo deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, sobre a extinção do CEF e sobre a preocupação de que esse processo decorra da melhor forma possível, estamos todos, pelo menos eu estou garantidamente de acordo com isso. De facto, houve esse cuidado até por parte do Governo agora com o adiamento do processo, precisamente até pelo fluxo que é expectável, que já está
a acontecer em Portugal de refugiados, enfim, emergentes da situação de guerra vivida na Ucrânia, e é de todo pertinente que esse processo ocorra com todas as garantias de sucesso, com todo o cuidado possível, para que Portugal não corra o risco de ter alguma dificuldade no acolhimento a esses refugiados e a todas as outras pessoas que procuram asilo no nosso país, por isso estamos integralmente de acordo. Quanto à qualidade da formação, há pouco também no relatório apresentado à Comissão pelo meu ilustre colega, de facto tivemos a oportunidade de verificar que há um aumento de verbas precisamente para a formação dos OPCs e que passará também por capacitar as forças e serviços de segurança com capacidade de resposta, com mais formação e com mais competências, porque estamos também de acordo quanto à importância dessa matéria. Estava aqui só a fazer uma análise, ver se me esqueci de responder a alguma questão. A questão da violação do segredo de justiça, efetivamente é uma questão judicial, o segredo de justiça merece proteção penal, compete naturalmente aos tribunais, acho difícil, dentro daquelas que são as competências deste órgão, nós termos capacidade de fazer alguma intervenção nesse sentido, acho que não é até desejável, será uma situação que compete estritamente à justiça, e creio que terão ficado respondidas as questões todas. Se me esqueci de responder alguma, a Sr. Presidente fará a amabilidade de me relembrar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Araújo Correia. O Sr. Deputado André Coelho Lima pede ainda a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Para clarificar aqui uma questão que, agora ouvindo a resposta do Sr. Deputado Paulo Araújo Correia, quero que seja absolutamente clara na resposta que dei ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, quanto à questão do CEF. Quando eu disse que não vou pugnar pelo sucesso da extinção do CEF, é porque isso é coerente com a posição política que temos e é aquela que para lá transmitiremos. Mas, quando nos referimos, que isso é que é muito importante, ao sucesso no sentido de correr bem, ou seja, de correr de forma o mais articulada possível, ainda que seja a extinção, naturalmente que contribuiremos para isso. Não só naquele patamar como neste. Ou seja, uma coisa é termos visões diferentes, coisa diferente é quando uma determinada visão é aquela que vinga, naturalmente estaremos cá para tudo fazer para que corra da melhor forma possível, cá no Parlamento e lá no Conselho Superior. Muito obrigada, Sr. Deputado. Penso que tinha ficado absolutamente claro. De qualquer modo, pergunto ao Sr. Dr. Paulo Araújo Correia se pretende ainda fazer alguma observação adicional. Não, obrigado, Sr. Presidente. Agradeço muito. Penso que a audição foi muito profícua. As reflexões foram desafiantes. Agradeço particularmente a participação dos senhores deputados que tiveram intervenções e desejo as maiores felicidades aos senhores candidatos. Muito obrigada.